Reviravolta inesperada no São Paulo. Acordo de renovação com o jogador dando ruim, Gabriel. Vamos falar muito sobre isso. Daqui a pouco tem São Paulo e Mirassol com novidade, com surpresa. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. E a gente teve aí nesta semana uma polêmica em Cotia, que foi aí do garoto Gustavo Santana, que jogou contra o Cuiabá. E até esse jogo contra o Cuiabá, ele pertencia ao Cuiabá e estava emprestado ao São Paulo. E no contrato tinha uma multa, uma cláusula que se ele entrasse em campo contra o Cuiabá, que é o time que até então, era dono dos direitos do jogador, o São Paulo tinha que pagar a multa de R$1 milhão para o Cuiabá. Aí saiu uma informação de que no São Paulo, ninguém sabia ou esqueceram, dormiram lá em relação a essa multa. Aí acabou que o Gustavo Santana entrou no jogo contra o Cuiabá e jogou 6 minutos. Então, o moleque jogou 6 minutos e rendeu aí uma multa de R$1 milhão para o São Paulo, E alguém esqueceu, não sabia, Então, foi uma polêmica muito grande que aconteceu. E nos últimos dias, se não me engano, foi na quinta-feira, que o próprio Cuiabá soltou a nota oficial. E nessa nota oficial, o Cuiabá trouxe aí duas informações em relação a esse mesmo assunto. O primeiro, que o São Paulo aí comprou o Gustavo Santana, Aí, inclusive, o valor de compra do Gustavo Santana é de R$700 mil, Que, é um valor inferior à multa que o São Paulo tinha que pagar, pra você ver quão bizarro é isso aí. Então, a primeira notícia que o Cuiabá trouxe na nota foi que o São Paulo comprou o garoto. E a segunda informação, que foi mais surpreendente, que foi que o próprio Cuiabá abriu mão de receber a multa de R$1 milhão, porque o Gustavo Santana entrou no jogo contra o Cuiabá. Então a gente ficou, estranho, o clube, é o Cuiabá, geralmente é um time aí, de menor expressão. Então, os caras abriram mão disso aí, foi algo meio estranho que chamou a atenção, mas foi o que eles falaram aí na nota oficial, E o São Paulo comprou o garoto e teve uma mudança aí, em relação à porcentagem que o São Paulo ia comprar, que estava no contrato. Essa porcentagem aí foi aumentada, entendeu? Tá a informação do GL. O São Paulo acertou a compra do atacante Gustavo Santana, do time sub-20. O jogador estava emprestado pelo Cuiabá desde o início do ano. O São Paulo adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador, 10% a mais do que estava previsto na cláusula de opção de compra do contrato por empréstimo, Então, o São Paulo comprou 10% a mais, do que estava no contrato. Então, o contrato estava lá, opção de compra de R$700 mil por 70% dos direitos do garoto. O São Paulo comprou 80%, 10% aí a mais do que estava previsto no contrato, O Gustavo Santana, que nessa polêmica aí, na sexta-feira teve o jogo do São Paulo sub-20 aí, semifinal do Paulistão contra o Guarani, e o São Paulo venceu por 2-1 e o Gustavo Santana marcou um golaço, Marcou um golaço aí, então ele vem se destacando aí, especialmente no Paulistão, o São Paulo está na semifinal e depende aí de um empate, Foi 2-1 pelo jogo, então qualquer empate, a vitória do São Paulo no próximo jogo, o São Paulo vai para a final, e ele é um destaque do São Paulo no Paulista, E tanto que o São Paulo comprou ele agora, ele comprou 80% do garoto por R$700 mil, Mas foi uma polêmica grande que teve aí, porque, multa de R$1 milhão, por causa de 6 minutos, ninguém sabia que o cara não podia entrar em campo, Então foi algo aí que teve uma repercussão grande com razão, Porque é um nível de amadorismo assim, simplesmente bizarro, Bizarro aí. Então, São Paulo joga logo mais contra o Mirassol para ver se consegue espantar a crise, porque o São Paulo, irmão, vem de uma sequência aí bizarra, O São Paulo vem de uma sequência muito grande aí de derrotas e o Crespo também está passando por um momento aí muito ruim. Olha só, o técnico Hernan Crespo atravessa a sua fase mais complicada à frente do São Paulo. A derrota para o Grêmio por 2-0 na última quinta-feira ampliou a série negativa do São Paulo. Olha só isso aqui, rapaziada. O São Paulo soma 6 derrotas nos últimos 7 jogos da temporada. Nesses últimos 7 jogos, o São Paulo perdeu 6 e a única vitória foi contra o Fortaleza, por 2-0, no dia 2 aí, no dia 2 desse mês. E, cara, foi a única vitória do São Paulo, entendeu? A única vitória do São Paulo. Dos últimos 7 jogos foi essa única vitória. Aí a gente teve aí nessa sequência de 7 jogos as 2 derrotas para a LDU, derrota para o Santos, derrota para o Ceará e derrota para o Palmeiras. E a última que foi para o Grêmio. Então nos últimos 7 jogos o São Paulo perdeu 6. Sequência, irmão, não tinha como ser pior.
né? E dessa sequência de 7 jogos, os 2 jogos contra ele, deu que o time foi eliminado de Libertadores, aí virada pro Palmeiras, teve a questão da arbitragem, mas o São Paulo não podia tomar 3 gols como tomou. Então, tipo assim, além da sequência ruim, né, é virada pro rival, eliminação, tipo assim, é um momento lamentável que o São Paulo tá vivendo aí na temporada, nos últimos 7 jogos, tá? Considerando os 2 ciclos de Crespo no clube, essa é a pior sequência de resultados do treinador em um recorte de 7 partidas, com aproveitamento de 14%, tá? Então o Crespo aí nunca teve uma sequência de nos últimos 7 jogos perder 6, nunca teve, tá? Nunca teve aí. Até então, tá? Lá em 2021, tá? O Crespo, né, o São Paulo do Crespo chegou a ficar 7 jogos sem vencer. Só que naquela ocasião, em 2021, o São Paulo empatou 4 aí, tá? Alcançando um aproveitamento aí de 19%, entendeu? Que é o número superior agora, né? Então a gente já tem uma sequência com o Crespo de 7 jogos sem vencer, só que foi com 4 empates, né? 4 empates e 3 derrotas, né? Com 19%. Agora a gente tem aí 14% na sequência atual, né? Ganhando um dos últimos 7 jogos. Então, tipo assim, no recorde dos últimos 7 jogos, é a pior sequência aí do Crespo desde que ele chegou no São Paulo, contando essa passagem, né? E também a primeira passagem lá em 2021, né? Então, tipo assim, um momento muito ruim mesmo aí do São Paulo, tá bom? A gente comentou durante a semana aí sobre a possibilidade de a gente ter uma novidade aí inesperada, podemos dizer assim, no jogo de hoje contra o Mirassol, que é o Paulinho, que é um atacante aí da equipe sub-20 do São Paulo. Tá aí a informação do Alexandre Vieira. O atacante Paulinho, de 20 anos, é uma novidade do São Paulo para o confronto contra o Mirassol neste domingo. O jovem foi relacionado pelo técnico Hernan Crespo e vem chamando a atenção da comissão técnica pelas boas atuações no sub-20. Internamente, o clube avalia que as características do Paulinho agradam bastante à comissão técnica. O jogador é elogiado pela versatilidade, já que pode atuar tanto nas duas funções de ataque, né? Pode atuar nas duas funções de ataque, quanto pelos lados do campo. Algo que o Crespo valoriza no modelo atual de jogo. Nessa temporada no Sub-20, o Paulinho tem 35 jogos e 16 gols marcados. Desempenho que credenciou ele a ser observado de perto pelo técnico Hernan Crespo. Eu acabei de citar para vocês o jogo a gente está falando sobre o Gustavo Santana, né? Nesse jogo que eu falei que o Gustavo Santana fez gol na semifinal do Paulistão, o Paulinho, por exemplo, não jogou, né? Então, tipo assim, o Paulinho estava treinando com o time profissional na Barra Funda e não jogou um jogo muito importante de semifinal de Paulistão. Então, já era um indício ali que o Paulinho poderia ser relacionado e agora foi confirmado, né? Ele foi relacionado e vai estar no banco de reservas no jogo aí de logo mais, entendeu? Outro ponto que o Alexandre Vieira traz aqui, né, que vai além dele ser relacionado para o jogo de hoje talvez o Paulinho ficar no time já de cima de forma definitiva em 2026. Olha aí, a tendência é que o atacante seja integrado definitivamente ao elenco profissional em 2026. Assim como o Gustavo Santana, jogador que também recebeu a aprovação do técnico Hernan Crespo, tá? Então, não só o Paulinho, mas também o Gustavo Santana, ambos devem ser aí, né, cara, integrado de forma definitiva ao time principal, né, ao time profissional em 2026. O Paulinho e também o Gustavo Santana, que a gente acabou de comentar sobre ele, né, que o São Paulo comprou ele, então os dois jogadores a gente deve ter essa dupla no time principal na próxima temporada, né? O Paulinho tem 20 anos, entendeu? Então já não tem nem, daqui a pouco já não tem mais idade para poder jogar na base, então é aquele negócio. Ou empresta, vende jogador, ou vai para o time de cima. Por enquanto, né? Vai para o time de cima até porque o Crespo gosta aí do jogador. Ele, repetindo, ele era reserva do Rian Francisco na base, ele é um jogador aí que também faz bastante gol, ainda mais se você for considerar que ele era reserva, depois, né, virou um titular aí depois que o Rian subiu pro time de cima. Então, tipo assim, é um jogador interessante, um jogador forte fisicamente, entendeu? Muito oportunista, tanto que, pô, o Rian Francisco, destaque da copinha, se machuca não, ele tava suspenso da final, aí entra o Paulinho, mete 2 gols dos 3 que o time fez na final, né? Então é um garoto que ele tem muito oportunismo, tá? Tipo assim, ele é matador, faz gol,
né, cara? Parece que ele tá ali sempre no lugar certo, na hora certa ele para fazer os gols dele. Tem números muito bons aí na temporada atual pelo Sub-20, né? Jogador versátil, joga de atacante, de centroavante, joga pelo lado do campo. Como eu falei, é forte, né? Um jogador forte fisicamente aí, tá mais considerado que ele é um jogador de base. E o Crespo, cara, tá gostando muito do que viu dele, não só durante a temporada do Sub-20, como também nos treinos que ele já vem fazendo aí com o time de cima. Tanto que o Crespo, ó, já pegou ele e já vai botar ele no banco aí no jogo de hoje contra o Mirassol. Vai jogar, Gabriel? Aí já é com o Crespo. Eu acho, tá? Aí até que não, tá? Se não me engano, o Paulinho já foi relacionado por uns 2 jogos aí, um ou foi 2 jogos só aí pelo São Paulo, pelo time principal do São Paulo, né? Então não sei se o Crespo, o Zuba podia fazer muito isso, quer pegar o garoto, bota ele para ficar no banco em algum jogo, já para se familiarizar ali com o elenco, né, cara, né, ver ele até a sensação de ficar já no banco de um jogo profissional do São Paulo, se ambientar ali, para depois começar a jogar. O Zuba podia fazer muito isso quando ele estava no São Paulo. Pode ser que o Crespo faça a mesma coisa? Possa, né, acostuma ele a ficar no banco aí, mas quem sabe o Crespo não põe ele no segundo tempo. Vamos aguardar, né? Aí até porque a gente tá vendo uma fase do ataque do São Paulo que tem muito jogador, né, do ataque ali no geral fora, lesão, e os que estão jogando tão mal, né? O Lúcio não fez 2 gols recentemente, mas a fase a gente sabe que a fase no geral não é boa. Rigoni também desde chegou nada, Ferreirinha mal. Quem deu um sinal positivo foi o Tapa recentemente, tirando ele, né? O resto aí está em viés de baixo, então certamente esse é um dos motivos também que fez o Crespo relacionar o garoto pro jogo de hoje, tá? Rapaziada, bora falar sobre o Rodriguinho aí, porque parece que a renovação aí, né, que tava andando, parece que parou, tá? Parece que parou, parece não, parou aí de fato, né, as conversas São Paulo agora tá sem pressa para renovar com o Rodriguinho aí, tá bom? Olha só essa matéria do GE. O ano de 2025 para o Rodriguinho é a temporada com mais jogos da ainda carreira do jogador de 21 anos. Olha só que loucura isso aqui. Até janeiro, tá? Até o mês de janeiro, o Rodriguinho tinha 25 jogos com a camisa de São Paulo. 25 jogos no geral. Desde que ele subiu, né, que eu acho que foi em 2022, até janeiro desse ano ele tinha 25 partidas, tá? Na carreira inteira dele pelo São Paulo. Só neste ano, nessa temporada, ele já entrou em campo 28 vezes. Olha a diferença. 28 vezes. Dobrando os seus números pelo clube. Mas ainda com estatísticas pobres. O camisa 15 marcou em 2025 apenas um gol e deu 2 assistências. A última delas há mais de 2 meses, em 9 de agosto, quando o São Paulo venceu o Vitória por 2-0. Né? Ele deu assistência para o primeiro gol do São Paulo, se não me engano, foi do Bobadilla. Né? Então, ele jogou 28 jogos no ano, só fez um gol e deu 2 assistências. Entendeu? E a última assistência que ele deu, a última participação direta em gol foi há 2 meses atrás. Né? Então, é uma questão aí que ele não vem participando do jogo ofensivo, né? Participando de estatística, né? De gol, de assistência aí e tudo mais, entendeu? A queda de rendimento é nítida. Alçado ao patamar de principal meia de criação da equipe, já que o Oscar acumulou problemas físicos, o ainda jovem Rodriguinho passou a ser bancado pelo Crespo, mas não tem conseguido participar diretamente dos gols do São Paulo. Essa oscilação do Rodriguinho, aí, essa oscilação do futebol do garoto, mudou o ritmo das decisões da diretoria, que não age com pressa na renovação do jogador, que tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2026. Ele pode assinar um pré-contrato, aí, tá? A partir da metade do ano, metade de 2026. Então, o contrato acaba no fim do ano, 2026, ali na metade da temporada, no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. Para evitar isso, os clubes geralmente iniciam as conversas com boa antecedência, já que a virada do ano, né? Pode encarecer todo o processo. Isso é uma questão, né? Sempre quando o jogador entra no último ano de contrato, geralmente tem uma novela, né? O cara já fica perto de poder assinar um pré-contrato, então geralmente as coisas ficam mais difíceis para renovar quando o jogador entra aí, né, cara, no último ano de contrato. Segundo a apuração do Globoesporte.com, porém, tudo está parado e sem novidades. Até o mês passado, isso aqui é curioso, até o mês passado, a diretoria dizia
que acreditava que o Rodriguinho seria a próxima grande venda do clube, com valores que poderiam chegar ao patamar de 25 a 30 milhões de euros. Então essa informação, né, que o São Paulo tratava o Rodriguinho como uma grande venda, né, de 25 a 30 milhões de euros. Isso é que ele teve uma queda muito grande, né? Ele teve uma queda muito grande aí, mas enfim, então acordo aí com o Rodriguinho parado, vamos aguardar aí, tá bom? Vamos aqui, já falamos muito sobre o jogo no primeiro vídeo do dia, vamos recapitular aqui, tá? Segundo o GE, o São Paulo deve entrar em campo com Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Enzo Dias aí e Mailton nas alas, Marcos Antônio e Bobadilha voltando ao time aí, né, dupla de volantes, Rodriguinho, terceiro cara do meu campo, aquele meia, e na frente, Luciano e Gonzalo Tapia. São Paulo tem alguns pendurados aí que se tomar cartão fica de fora do jogo contra o Bahia, que é o Rafael, Mike, Ferrarese, Sabino, Alan Franco, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luciano e Dineno, tá? Então todos esses jogadores aí se tomar cartão hoje, né? Qualquer um tomar cartão fica de fora aí do jogo do São Paulo contra o Bahia, tá bom? Matheus Delgado Candança apita o jogo e o Rodrigo D'Alonso Ferreira é quem vai estar no VAR. Já comentamos muito sobre a arbitragem, São Paulo aí simplesmente ignorou o fato do Candança apitar o jogo, né? Porque é aquele negócio, cara, tem que ter poder de bastidor, e o poder de bastidor também é você se preocupar com a escala antes do jogo começar. Se o Candança prejudicar o São Paulo no jogo de hoje, todo mundo vai falar, sabia? Ah, cadê a novidade? Porque o cara já tem um histórico contra o São Paulo. Então, se o cara tem um histórico contra o São Paulo muito grande, é porque não foi que ele errou contra o São Paulo, foi um jogo bizarro, aquele contra o Palmeiras ano passado, no Paulistão. São Paulo não poderia deixar ele apitar o jogo de hoje, né? O São Paulo nem sequer questionou, falou nada. São Paulo não falou um A. Ninguém da diretoria falou um A sobre a escala do Candança para o jogo de hoje. Ninguém falou um A, né? Aí depois que é prejudicado, não adianta tirar pelo leite errado, porque tem que se preocupar com a escala de arbitragem antes. E no São Paulo ninguém se preocupa, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.